E aí, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui no canal do Pedro Velar, para gostar de ler também, que nós falamos, mas nosso propósito aqui é pegarmos livros ou livros e fazermos reflexões sobre eles. Às vezes faremos resenhas, às vezes nós vamos fazer vídeo como o de hoje, que eu quero mostrar para vocês o que será que tem em comum. Quem conhece esse livro aqui, O Queijos Vermes, do Carlos Ginzburg, que vai aparecer a imagenzinha dele, inclusive ele foi um historiador italiano que faleceu esse ano, aqui, morreu em 2025, um micro-historiador, western-historiador, com o novo livro do Ian McQueen, que está bem hypado agora no momento, que é O Que Podemos Saber. O que será que esses dois livros podem ter em comum? E um de 2009, veja só bem, 2009, o Anthony Giddens, hoje quem está pegando as coisas que estão acontecendo aí, o El Niño, esses fenômenos, a política das mudanças climáticas, sociólogo inglês, tudo. O que será que eles têm em comum? É sobre isso que nós vamos ter uma conversa. Então vamos, vem comigo para a gente debater. Esse livro do Ian McQueen, por que eu peguei o livro Queijos Vermes do historiador? Aqui o que podemos saber, ele é um historiador, o Tom, dividido em algumas partes, primeira e segunda parte, mais ou menos. Na primeira parte é o historiador que tenta buscar, a Terra passa por uma catástrofe climática, por isso eu peguei do Guides, que é importante nós, um parênteses, né? É importante nós pensarmos as nossas atuações, as nossas políticas. Hoje, por exemplo, já tem coisas irreversíveis e tem coisas não reversíveis nas nossas políticas de ações climáticas. Então, o Guides, em 2009, já falava de coisas como justiça climática, conceito que existe hoje. Mas, enfim, aqui o mundo passou por uma catástrofe climática, está 2119, aí tem um historiador que ele estuda a ficção, a poesia, principalmente ficção, na literatura, do que ele chama do período do século XXI, que vai dos anos, final do século XX, dos anos 90 a 2030. Ou seja, o período que nós vivemos hoje. Então, o Ian McQueen coloca no futuro para falar do nosso passado. Só que aí uma questão interessante é, o historiador está no futuro. Como historiador, vamos pensar, como historiador no futuro teria acesso aos dados, porque aos dados nosso a reconstruir o nosso presente para fazer historiografia lá no futuro. O que nós estamos deixando? Através do que nós chamamos, vai aparecer o nome aqui, arqueologia digital. Chama isso, é uma tarefa da arqueologia que ela trabalha com dados da internet. Então, tudo aquilo que nós postamos no WhatsApp, nas redes sociais, as conversas mais banais, tudo. Aí entra a questão do que eu quero entrar, do fazer historiográfico. Isso é muito interessante, essa questão do fazer historiográfico. Por isso que eu trouxe esse livro aqui, O Queijos Vermes, nós já vamos entrar nele. Ele é um historiador, então ele vai refazer o passado de um poeta que chama Thomas Blund, do século XXI ele não existiu, mas ele compara com outros que existiram, Seamus Heaney, por exemplo, que foi ganhou o Nobel nos anos 90, um poeta irlandês muito bom, inclusive. Ele vai fazendo uma comparação assim, e nós vemos como o passado é inapreensível. Essa distância nossa com o passado é inapreensível, ele é impalpável, eu diria, pela perspectiva aqui. Outro livro aqui que eu quero falar para vocês, do Sartre, veja um vídeo que eu já fiz nele, mas a náusea propõe uma tese semelhante à que nós vemos nesse livro aqui. O Roquentin, numa parte da náusea, ele vai fazer uma biografia do Marquês do século XVIII, Marquês de Rolebon. Aí na metade quando ele começa a pegar diário, juntar as coisas na náusea, ele começa a juntar as coisas, tudo para fazer biografia desse Marquês, ele vai parar e vai pensar assim, eu não posso, eu estou escolhendo por ele. Lembra no primeiro vídeo lá do Sartre, Labirinto de Sartre? Assistam lá a questão da escolha, mas o Sartre vai falar, eu não estou fazendo história, eu estou criando uma narrativa sobre o passado. Isso casa com o que o Hayden White vai falar de tropologia. Aqui o Hayden White, que ele é um historiador, que ele vai falar que nós ficcionalizamos o employment,
que é o conceito que ele usa. Como que nós criamos o passado, é tudo desorganizado. Imagina agora o presente de agora, agora mesmo, você aí que está assistindo, está acontecendo várias coisas no mundo. Daqui 70 anos, por exemplo, o historiador que vai construir esse presente de agora, desse vídeo, ele vai ter que organizar no employment, seria um enredamento. Ele vai ter que criar um enredo, que tipo da ficção, um A que leva B, que leva C, que leva D. É assim que nós construímos. E o Hayden White, ele traz essa perspectiva de falar que a nossa reconstrução do passado é ficcional, não no sentido de ser irreal, mas nós reconstruímos o passado com ideias, principalmente do presente, mas com a gente narra o passado, ele cria uma característica narrativa para o passado. Então a gente cria personagem, tempo, espaço, e o enredo, tudo, conflito, e fala como que foi, tipo, biografia de Napoleão Bonaparte. Você está criando, não é o Napoleão de verdade, mas é o Napoleão conforme o biógrafo escolheu para fazer. Então, o passado é inapreensível. Aqui, nós vemos o quanto da subjetividade do Tom, que é o personagem principal, ele coloca nessa reconstrução do passado, porque a segunda parte, eu não vou entrar para não dar spoilers, ele faz uma, vai acontecer uma, eu não vou dar spoiler, mas uma desconstrução dessa subjetividade, ou um suposto, que é o plot desse livro? É um poema que esse poeta fala, e esse poema se perdeu. Aí ele vai mostrando o que ele juntou das redes, os diários, de cada um deixou depois de um jantar que acontece, em 2014, e ele vai, os e-mails, tudo, ele vai reconstruindo, só que ele vai reconstruindo, baseado em fragmentos, esse passado onde esse poeta fez uma coroa de sonetos, que é um tipo específico. Joga aí no Google, aparece coroa de sonetos e uma definiçãozinha aqui básica, para vocês lerem de coroa de sonetos, que tem um tipo específico, são 5 sonetos, 6, se eu não me engano, aqui explica no livro certinho, mas aí depois uma linha cada soneto, tudo, é um tipo bem específico de você fazer um soneto. Aí ele dedica para a esposa dele e esse poema, que é o mais foda assim, da carreira dele, se perde. Aí eles, no futuro, eles estão em busca desse poema que ele está perdido. Essa é a primeira parte do livro. A segunda parte vocês vão ter outra coisa. Aí, mas a questão que é interessante é porque assim, o passado que o Tom ele vai pegar aqui no que podemos saber, até o título fala, o que podemos saber? O que nós realmente podemos saber do passado? O que nós podemos saber do século XIX? Nós não vivemos no século XIX, nós temos acesso a dados, arquivos. Entendeu? Isso faz nós pensarmos em duas coisas. Tanto o que o pessoal do século XIX deixou para a gente, aí entra o Ginsburg, que o Ginsburg ele trabalha numa área da historiografia, que também é conhecida como etnohistoriografia, que ele vai pegar, por exemplo, na questão da bruxaria, das pessoas que foram acusadas de bruxaria, tudo. Ele tem um livro que chama História Noturna, está até aqui, mas depois eu mostro. Nesse livro ele pega o papel dos que foram acusados, não dos que acusaram, mas ele achou uma documentação que tinha a crença dos que foram acusados, o que eles acreditavam sobre aquele famoso sabá noturno dos voos, e realmente tinha uma crença que eles acreditavam que vinha desde da Eurásia até do xamanismo siberiano, que veio perpassando até chegar no século XV, mais ou menos a tese do Ginsburg. Mas por que eu peguei o Queijos Vermes? Aqui no Queijos Vermes, ele vai unir o que o Hayden White, mais uma vez aqui o Hayden White, e o Sartre vão questionar sobre, e o Ian McQueen vão colocar sobre a questão da impossibilidade de você narrar o passado, principalmente o Hayden White, porque ele fala que nós ficcionalizamos o passado. Então, uma forma de vocês conhecerem como que foi um pouco do século XIV, século XV, do século XVI, na verdade, está aqui, do Moleiro, da história do Menor, que ele cria uma narrativa para vocês entenderem como que é. Ele criou uma história, só que é verdadeira, mas ele criou estilo de prosa e de ficção,
do Molheiro Menor, que os julgamentos dele, pelos documentos, só que ele vai criando, fazendo uma historiografia literária, vamos chamar assim, esse ramo, que o Heidenreich vai falar de narratológica, eu falo historiografia literária. Aí aqui, então, a reflexão nossa, o que nós realmente conhecemos do passado, a gente tem partes do passado, documentos, a gente não tem o passado, então é muito importante a gente agora, a partir do século XX, quando tem mais documentação, tudo, nós conhecemos, mas século XIX, século XVIII, século X, século II, nós temos poucos documentos, então nós temos que fazer muitas hipóteses, reconstruções. Então, até que ponto a objetividade da história é objetiva? Não estou questionando aqui a objetividade da história, mas até que ponto é objetivo ou tem a subjetividade do historiador na própria reconstrução do passado. Mas não é sobre isso. E o futuro? É uma reflexão que o Ian McQueen vai trazer aqui, que nós estamos deixando para o futuro? O que eles vão ver? Tipo, as nossas conversas de WhatsApp, que nós falamos, as bobagens que nós falamos um para os outros, as conversas, porque os historiadores na arqueologia digital, aqui de novo, a arqueologia digital, depois vocês procuram aí para ver o que é, bem interessante, essa arqueologia que vai usar a nuvem para fazer tipo de trabalho arqueológico, dados, buscar dados na nuvem, isso é uma coisa bem nova. Então, vai falar, os caras criaram inteligência artificial, o cara trocou, no dia tal, eles conversaram isso, conversaram essas banalidades. Falou, você pode vir em casa? Eu vou vir em 3 horas. Então, beleza, leva uma coisa, levo, esqueci, tá bom. Aí, fazendo fofoca, fazendo isso, é o que a gente vai deixar para o futuro. Então, é uma coisa importante. O que nós estamos deixando para gerações posteriores? E também o que nós estamos deixando para gerações posteriores em termos do planeta Terra. E coisa que o nosso passado não pensou nisso. Então, esse livro é de 2009, muita coisa do que fala aqui, eu garanto, já está acontecendo, a política das mudanças climáticas, que ele fala de mudanças climáticas. A gente vê essas chuvas que estão ocorrendo no Brasil, aqui na região onde eu estou, de Ribeirão Preto, teve cidades ao redor que foram praticamente destruídas, e nunca tinha acontecido isso, por esse fenômeno, é o Nino que dá no Pacífico. Então, o derretimento das geleiras, o aumento do número do mar, as cidades que poderiam vir a desaparecer numa perspectiva mais a longo prazo, enfim. E o Giddens é interessante que ele traz uma coisa que chama paradoxo de Giddens. Como hoje nós não vivemos, hoje nós já começamos a sentir algumas consequências dessa mudança climática, mas como nós não ainda sentimos de fato o impacto brutal que a gente está causando no planeta, ele criou o paradoxo de Giddens. Nós vivemos nesse paradoxo, a gente vive com a consciência que eu não posso usar mais plástico, mas eu continuo usando plástico porque não me impacta num futuro imediato, mas isso já é uma coisa que já o futuro já está chegando, não está sendo tão imediato assim. Então, as mudanças climáticas estão aí, é isso. E esse daqui, eu linkei esse livro com o do Ian McQueen, deu para fazer essas reflexões, tanto com Sartre, com a questão do que é o passado, quanto o que do Carlos Ginzburg, historiador que morreu esse ano. Isso também é uma homenagem ao Ginzburg, grande historiador, étnico historiador, o micro historiador, sobre as possibilidades de se contar o passado, de reconstruir o passado e quanto da nossa subjetividade. Então, quando nós vamos ler, isso é um conselho, quando nós vamos ler um texto do historiador, eu amo história, eu gosto, eu leio textos dos historiadores, tudo, passei pela formação em sociais, tudo, dentro da antropologia, mas nós devemos ter sempre o filtro. Que ponto o historiador está pondo dele? Vou usar um exemplo, o Hobsbawm, Tony Judt. O historiador é marxista, de esquerda, ele vai olhar para o passado de uma forma, o Hobsbawm, Tony Judt é historiador de direita. Cada um vai pegar dados do passado, eles são, pelo que eu conheço da obra deles, eles são fiéis à interpretação, tudo, só que fiéis à documentação,
não criam fatos que não existem, mas eles trabalham assim. Um vai pegar um dado e interpretar, vamos supor, existiu o liberalismo, pum, surgiu com o Adam Smith, com o pensador político lá, o Stuart Hard agora, depois vai estar aí na descrição, o Stuart Mill, tudo, que eles vêm do Estado absolutista, é óbvio que os caras não vão querer um Estado interferindo, por isso o conceito de mão invisível. Aí tem esse conceito que é criado no século XIX. Hobsbawm, marxista, ele vai ver isso como um projeto antirrevolucionário, vai interpretar esses fatos dessa forma. Tony Judt pode ver esses mesmos acontecimentos, mas como ele tem um viés mais conservador liberal, interpretar numa outra vertente. Então, quando nós lermos livros de história, tipo Sapiens ou outro, sempre prestamos atenção quanto da subjetividade do autor é colocado e quanto ele está sempre conferindo os fatos, os dados. Sempre no final dos livros vai ter bibliografia. Olha lá a bibliografia, vê o que o autor está falando, quem ele está citando, se ele está citando correto e quanto ele está reinterpretando, deixando a interpretação dele e quanto ele está sendo objetivo, não fiel e neutro, porque não existe neutralidade em ciências humanas, mas quanto ele está sendo fiel. E tudo isso que me fez pensar, só lendo a primeira parte desse livro do Ian McQueen, lançado pela Companhia das Letras, fala que o New York Times é o melhor livro de McQueen em muito tempo. O que podemos saber? Eu queria que vocês curtissem, comentassem, se inscrevam aí para ajudar, divulguem esse canal para mais pessoas que vocês gostarem. Comenta aí o que vocês acham desse livro, o que vocês acham do passado, de como nós lidamos com o passado e como que os futuros historiadores vão vão ler o passado deles, que é o nosso presente. Comenta aí que eu ficarei feliz em ler. Um abração e até mais, galera. Tchau.